Se você... Em que momento foi autorizado que o Vorcaro comprasse e virasse banqueiro? Em fevereiro de 2019, anote essa data, fevereiro de 2019, ele tem o pedido de compra do banco negado. O Banco Central disse, não, você não tem dinheiro, não tem lastro econômico e financeiro para virar banqueiro. E nega em fevereiro. Em outubro, depois de mudar o presidente do banco, que Campos Neto assume, e depois de mudar alguns diretores, já indicado pelo governo Bolsonaro, em outubro, muda-se o parecer e autoriza ele a comprar o banco. No mesmo ano, fevereiro, o relatório técnico diz, você não tem condição financeira de comprar o banco. Fevereiro. Em outubro diz, está autorizado a comprar o banco. O que aconteceu em poucos meses para mudar da água para o vinho? O que se autorizou que ele virasse banqueiro? De lá para cá, no governo Bolsonaro, sob a presidência de Campos Neto, ele dobrou de tamanho todo ano. Todo ano o banco dobrava. Dobrou de 2019 para 2020, 2020 para 2021, 21 para 22, ele foi dobrando de tamanho. Tudo sob a gestão de Campos Neto e sobre os dois diretores que hoje do Banco Central estão de tornozeleira. Então, o centro da questão é esse, que é o grande responsável. Quem é que deveria fiscalizar? Tinha obrigação de enxergar o que estava acontecendo embaixo da gestão dele. A diretoria do Banco Central e o presidente do Banco Central, que era Campos Neto, indicado por quem? Bolsonaro. Essa é a raiz do problema. O Lula indica o Galípolo. Assim que o Galípolo entra, começa a enxergar problemas no balanço e monta uma auditoria para verificar se aqueles números que estavam eram verdadeiros ou falsos. E constatou-se, após a apuração, que era um monte de coisa falsa. Então, quem determinou a fiscalização e a liquidação do banco? Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Quem indicou Gabriel Galípolo? Lula. Canalhas da direita. O Ibanez disse que o objetivo é tirar a esquerda do poder. Como tem gente burra nesse país. Você sabe o que é esquerda? Esquerda é o SUS, a escola pública, transporte público, 13º. Esquerda são direitos trabalhistas, são 40 horas semanais de limite para trabalho. Esquerda é isso. A direita, entrando no poder, quer tirar tudo isso, basicamente. Então, dê uma olhadinha no Chile, que tem o orgulho de ser bastante de direita a vida inteira, com o Pinochet e mesmo depois. Não tem SUS. Tu fica doente, tu te fode. Vai ver quanto custa o transporte público. Vai ver se tem escola pública. Vai ver se tem 13º ou férias remuneradas. Nos Estados Unidos não tem férias remuneradas nem 13º, sabia disso? Por quê? Porque a esquerda não conseguiu passar isso lá. Então, não é defender Lula, PT, PSOL. Agora, falar contra a esquerda é ser burro. Burro, porque todos os brasileiros usam coisas que a esquerda criou. Todos. E não abririam mão. Não vão abrir mão do limite de 40 horas semanais. Não vão abrir mão das férias remuneradas. Não vão abrir mão de ter escolas públicas, transporte público. Tudo isso é de esquerda, direitos trabalhistas são de esquerda. Portanto, antes de falar da esquerda, falem do Lula, falem do PSOL, falem de fulano, beltrano, ciclano, que vocês não gostam. Agora, dizer que não gostam da esquerda é carimbo de carteirinha de burro, de débil mental. Então, esse camarada tem 4 filhos, cada qual mais pilantra. Agora, depois passaram a se conectar com o que há de mais bandido na política do Rio de Janeiro, onde o governador está preso, o outro governador está preso, o presidente da Assembleia está preso, não sei quantos deputados presos, o Tribunal de Contas preso, e o Bolsonaro é ligado a toda essa gente. A TV Globo vai fazer de tudo para esse vídeo sair de circulação, gente. Então, por favor, bora compartilhar muito. Assista, assista. O trecho do relatório revelado pela revista registra as movimentações financeiras de Flávio Bolsonaro entre 1º de agosto de 2017 e 31 de janeiro de 2018. Nesses 6 meses, o senador eleito movimentou R$ 632 mil. Foram 337 mil em créditos e 294 mil em débitos. O COAF diz que a movimentação é suspeita, porque o cliente movimentou recursos
superiores à sua capacidade financeira. Segundo o documento, Flávio Bolsonaro informou na época que tinha renda mensal de R$ 27 mil. O COAF afirma que essa renda declarada aparentemente não ampara a movimentação financeira realizada no período. A reportagem lembra que o senador eleito tem dito que a maior parte dos rendimentos dele vem das atividades como empresário e não do salário como deputado estadual. Mas o trecho do relatório aponta que no período analisado, a maior parte dos créditos na conta de Flávio Bolsonaro veio da Assembleia Legislativa do Rio. Na semana passada, o Jornal Nacional já tinha mostrado um outro trecho do relatório do COAF sobre movimentações financeiras atípicas de Flávio Bolsonaro entre junho e julho de 2017. São 48 depósitos em espécie que somam R$ 96 mil na conta do senador eleito, feitos no autoatendimento da agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa. Flávio Bolsonaro usava envelopes com limite de R$ 2 mil, mas como fazia várias operações por dia, o valor ultrapassava R$ 10 mil. Ele disse que escolheu fazer os depósitos em envelopes no caixa eletrônico para não ter que enfrentar fila. O Jornal Nacional apurou que se em vez de usar envelopes, Flávio Bolsonaro tivesse ido direto na boca do caixa, teria que ter declarado a origem do dinheiro. O Banco Central exige informações quando o valor do depósito em espécie ultrapassa R$ 50 mil. Mas no banco onde o senador eleito tem conta, essa exigência começa com depósitos acima de R$ 10 mil. E quem deposita precisa se identificar, dizer quem é o dono dos recursos e declarar a origem e o destino do dinheiro. O Ministério Público do Rio encontrou elementos que indicam a prática de lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, do PSL, na Assembleia Legislativa do Rio. No documento que a TV Globo teve acesso, o Ministério Público aponta que a organização criminosa para desviar recursos públicos era formada desde o ano de 2007 por dezenas de integrantes do gabinete de Flávio Bolsonaro e outros assessores nomeados por ele na Assembleia Legislativa do Rio, e teria clara divisão de tarefas. O primeiro núcleo, segundo o MP, tinha a tarefa de nomear pessoas para ocupar cargos em comissão na Alerj em troca do repasse de parte dos seus salários. O segundo tinha a função de recolher e distribuir os recursos públicos desviados do orçamento da Alerj, cuja destinação original deveria ser a remuneração dos cargos. O terceiro seria formado pelos assessores que concordaram em ser nomeados sob compromisso de repassar mensalmente parte de seus salários aos demais integrantes da organização criminosa. No documento publicado numa reportagem no site da revista Veja e confirmado pela TV Globo, os promotores descrevem detalhes de movimentações financeiras suspeitas envolvendo Flávio Bolsonaro e assessores. O MP aponta que Flávio investiu quase 9 milhões e meio de reais na compra de 19 imóveis, salas e apartamentos, entre 2010 e 2017. Neste período, Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, lucrou mais de 3 milhões de reais nessas transações imobiliárias. O Ministério Público cita casos em que teria havido uma valorização excessiva de imóveis comprados por Flávio. Em novembro de 2012, ele comprou 2 apartamentos em Copacabana, um deles por R$ 140 mil e vendido 15 meses depois por R$ 550 mil, lucro de quase 300%. O outro imóvel custou R$ 170 mil e foi vendido um ano depois por R$ 573 mil, um lucro de 237%. No período, o índice de valorização de imóveis no bairro foi de 11%. Os promotores apontam que os valores declarados para a compra foram inferiores aos do mercado e os da venda superiores. A suposta fraude, segundo o Ministério Público, pode ter ocorrido para simular ganhos de capital fictícios que encobririam o enriquecimento ilícito decorrente dos desvios de recursos da Assembleia Legislativa do Rio. Da parte do Daniel Vorcaro seriam 137 milhões de reais. Mas, Adriana, eu disse da parte do Vorcaro. Também tem dinheiro da Prefeitura, tem emendas do Mário Frias, tem emendas de vários deputados que o Flávio Dino mandou investigar. Gabi, para que você tenha uma ideia, 137 milhões de reais só do Vorcaro são 3 vezes o orçamento de Ainda Estou Aqui, são praticamente 5 vezes o orçamento de O Agente Secreto. Gabi,
Isso não é, o filme não deveria se chamar Dark Horse, but Black Hole. Esse filme é um buraco negro de dinheiro, Gabi. O filme deveria se chamar Dark Horse e a Pirâmide, é uma pirâmide financeira. Aliás, se me permite um comentário breve, Gabi, sei que estamos com pouco tempo. Vamos lá, mas eu quero que professor. Rápido, para a audiência perceber algo. Vamos lá. Olha a dissonância cognitiva. Flávio Bolsonaro pede 137 milhões para Daniel Vorcaro. Recebe 61 milhões. A militância bolsonarista se regozija. Recursos privados para um filme privado. O que seria um filme público? Eu não sei o que é isso. Mas recursos privados para um filme privado. Perfeito, todos ficam felizes, está tudo explicado. Comete um erro, um jornalista comete um erro imperdoável. O Lauro Jardim diz que também teve dinheiro do Vorcaro no filme do Temer e no filme do Lula. O diretor do filme do Temer disse que não, o Oliver Stone ameaçou processá-lo, porque não houve dinheiro do Vorcaro nesses filmes. Mas os bolsonaristas celebram. É normal, isso acontece com todos, nenhum problema. Aí a produtora, tentando ajudar, a produtora do Mário Frias emite uma nota dizendo: não houve um único centavo. Não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão. Ari Bagulho do PL de Ponte Alta do Norte, Douglas Elias Costa do PL de Barra Velha, Luiz Henrique Saliba do PP de Papanduva, Antônio Rodrigues do PP de Balneário Barra do Sul, Antônio Seron do PSD de Lages, Vicente Correia Costa do PL de Capivari de Baixo, Marlon Neuber do PL de Itapoá, Juarez Ponticelli do PP de Tubarão, Luiz Carlos Tamanini do MDB de Corupá, Davidson de Souza do MDB de Pescaria Brava, Armindo Cesar Tassi do MDB de Massaranduba, Adriano Poffo do MDB de Ibirama, Adilson Listkovski do Patriota de Major Vieira, Patrick Correia do Republicanos de Imaruí, Luiz Divoncir Shimogiri do PSD de Três Barras, Luiz Antônio Chiodini do PP de Guaramirim, Alfredo Cesar Dreher do Podemos de Bela Vista do Toldo e Felipe Voigt do MDB de Schroeder, todos alvos de investigações que apuram corrupção e fraudes em licitações. Querem que um pedófilo, abusador de criança, assassino de criança, que joga míssil em cima de escola de criança, seja o cara que vem interferir aqui. Isso é a galera de Flávio. Na sua opinião, Flávio se comporta como um líder? Ele nem líder ele é. Ele se comporta, sabe como? Como Milei. Lembra Milei nas campanhas, pinotando para um lado e para outro? Aquela dancinha? É, aquilo ali. Aquilo ali não é postura de um estadista não, rapaz. Tu imagina Putin fazendo aquilo ali? O presidente da China, Xi Jinping, Macron. Quem é que faz aquilo ali? Trump, um senil, assassino, pedófilo, que é o cara que eles querem que interfira na política do nosso país. Querem que um pedófilo, abusador de criança, assassino de criança, que joga míssil em cima de escola de criança, seja o cara que vem interferir aqui. Isso é a galera de Flávio. Ou aquele cara que está destruindo o resto que faltava da Argentina. É isso que vocês querem pro Brasil? É isso aí, rapaz. Vamos ser racional. Não gostar de Lula é um direito que lhe assiste. Agora é o que tem, irmão. Um abraço. Tem o que fazer não. E Flávio Bolsonaro agora, nos Estados Unidos, naquele auditório cheio de figurantes, prestem atenção naquele CEPAC. Tá cheio de figurante. Pode ser tudo, menos brasileiro. Aonde ele afirma que quer acabar com a maior parceria da história do país, que é com a China. Rapaz, deixa eu te falar um negócio a você. O que os Estados Unidos compram do agro aqui é nada diante do que a China compra. É uma falta de... Veja só, é uma questão tão visceral, essa submissão americana, que como é que alguém se diz patriota, sem um mínimo de nacionalismo daquele tipo? O pai deu. Existe uma tubulação, uns dutos de transferência do interior de São Paulo para a capital para levar petróleo. Isso foi vendido por 30 bilhões para os árabes, aquele pessoal que deu as joias, que foi de nada, deram aquelas joias de nada, não deu por nada. Só que só quem usa aquilo é a Petrobras. É só a Petrobras. A alocação daquilo é quase 2 bi. Então, em 36 meses, acabou-se. Veja só, refinarias, eu estou falando das refinarias que já tinham sido terminadas. E as que não estavam finalizadas ainda, estavam em negociação. Eles deram, meu irmão, assim, pelo um preço risível, coisas estratégicas. Acorda, Brasil! A Polícia Federal liberou a lista dos políticos que estavam no telefone particular no WhatsApp de Vorcaro. Vorcaro, que é o presidente, o dono do Banco Master. O Banco Master, que é a fachada de uma imensa organização criminosa que roubava dinheiro público. Era um banco de fachada que se apoderava de dinheiro público e que tinha vários políticos nas mãos, tá?
que através do Banco Central tinha informações e os políticos faziam tudo o que ele queria. E ele foi um dos que bancou, pagou, tá? A candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver, acorda Brasil, acorda para tu ver a lista dos políticos aqui que tá envolvido nessa organização criminosa do Vorcaro. Marcelo Álvaro Antônio, PL de Minas Gerais, Paula Biaquel, PSDB de Minas Gerais. Ô Minas, o que tá acontecendo com vocês? Hugo Mota, Republicanos da Paraíba, presidente da Câmara, que vergonha. Arthur Lira, PP do Alagoas, ex-presidente da Câmara, vergonha também. Nicolas Ferreira, PL de Minas Gerais, o Chupetinha, aquele que sobe no púlpito do altar e diz, vamos acabar com o Xandão, tá aí. Acorda, Brasil, acorda, Nicolas. Diego Coronel, PSD da Bahia, Aguinaldo Ribeiro, PP da Paraíba, Altineu Cortez, PL do Rio de Janeiro, Doutor Luizinho, PP do Rio de Janeiro, Fausto Pinato, PP de São Paulo, João Carlos Bacelar, PL da Bahia, Márcio Marinho, Republicanos da Bahia, Flávia Arruda, PL do Distrito Federal, Rodrigo Maia, PSD do Rio de Janeiro, Lucas Gonzalez, Novo de Minas, de Novo Minas, Vinícius Ponte, Novo de São Paulo, Bilac Pinto, União Brasil de Minas, de Novo, e Fábio Miditier, PSD de Sergipe. Tá aí, gente. Acorda, Brasil, tá? Não vi ninguém do PT, não vi ninguém do PSOL, não vi ninguém da esquerda, não vi ninguém ligado ao presidente Lula, mas o que tem de PL, o que tem de Republicanos, de União Brasil, não tá mole, hein, gente? Olha a galerinha, olha a turminha do Vorcaro. Eita, pau. Esse aqui eu já sei que pegou 10 viagens de avião dele. O resto aí, o que é que será? Vem vir, aguardem os próximos capítulos que a Polícia Federal tá soltando. Qual o motivo que eu tenho para gostar dos Estados Unidos? Eu sou brasileiro, recebo em real. O Brasil é um país historicamente roubado e assaltado pelos Estados Unidos. Interferências políticas, interferências econômicas. O golpe de Estado de 64 foi ministrado por eles, depois eles tomaram um contragolpe. Os Estados Unidos nunca respeitou um acordo no mundo. O cara que vai para os Estados Unidos é tratado como lixo. Se for negro, então tá fudido. Se você não for com dinheiro para lá, você vai ver como você vai ser tratado. E sociedade é aquela. Qual o motivo que eu tenho para gostar dos Estados Unidos? Um país que desde a Segunda Guerra Mundial, onde ele saiu como soberano, como dono do dinheiro, escolhido por todos, cismou de plantar essa semente do mal ali, e de lá para cá se meteram em 200 guerras, mais de 80 milhões de mortos, só assassinatos, crimes. O que eu vou gostar dos Estados Unidos? Tenho cérebro. Eu quero que os Estados Unidos se foda. Nada contra o povo americano, que é um povo fudido na merda, do mesmo jeito. Agora, eu quero que os Estados Unidos se foda. Eles não conseguem enxergar isso. Eles não têm medo de morrer. O Ayatollah tinha 87 anos de idade. Ele não tem medo de morrer. Ele morreu por uma boa causa. Ele não fez como Netanyahu, que fugiu para a Alemanha. Todo nazista volta para a Alemanha, né? O coordenador da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, deu uma entrevista em que ele está anunciando o seguinte: se o Flávio ganhar, vamos ferrar de novo trabalhador e aposentado. Vamos fazer novas reformas da Previdência e vamos tirar direito trabalhista. Ele está anunciando. Por que ele tem tanta confiança em anunciar? Porque esse anúncio não é para o povo, isso é para a turma do capital, avisar assim, venham com a gente, nós vamos tirar direito trabalhista, tirar direito previdenciário, fiquem com o Flávio Bolsonaro que vocês vão estar felizes. Só que isso é gravíssimo. Ele está avisando. Isso tem que circular entre os trabalhadores brasileiros. Vamos ver o que disse, tem um trecho aqui do que disse Rogério Marinho, que foi ministro do Jair e é o coordenador do Flávio Bolsonaro. Só posso dizer que a gente vai ter que revisitar a Previdência. Que medo dessa gente! A reforma trabalhista também tem que ser revisitada. A reforma de 2017 foi mitigada. Ao mesmo tempo, ela precisa ser atualizada pelas novas formas de trabalho que estão crescendo. O modelo está estourando. Eles querem acabar com o que sobrou ainda. Lembrando que uma das pessoas que o Flávio está sondando é o antigo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que está também envolvido no caso Master. Então olha o perigo que nós estamos correndo, gente, enquanto fazem essa fumaça e transformam o caso Master num caso contra o STF apenas. Os caras aí do Flávio estão tentando passar o rodo, tirar direito trabalhista e ferrar com o trabalhador. É muito grave.
Veja essas imagens. Elas foram feitas por celular, enquanto o miliciano Flávio Bolsonaro se reunia com 2 membros do Comando Vermelho. O homem de jaqueta preta é o criminoso TH Joias, que está preso na Penitenciária Federal de Brasília. O de camisa polo preta é o criminoso Rodrigo Bacelar, que está preso na Penitenciária de Bangu 8, no Rio de Janeiro. 2 criminosos perigosos no círculo mais próximo de Flávio Bolsonaro. Esse é o verdadeiro Flávio Bolsonaro, um marginal da pior espécie que tenta transformar o Brasil inteiro em uma favela controlada pelo crime organizado. O Brasil corre um dos maiores riscos de sua história, com um... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu nunca vi tanto nome ligado a essa tal Igreja da Lagoinha, lá de Minas Gerais. É impressionante. E é só figuraço. Posso citar alguns aqui. Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, os 2 na lista de telefone do Master e do Vorcaro, tá? André Valadão e Fabiano Zettel são os dirigentes. O Valadão, ele dirige um banco, que é o banco, veja, eu não sabia que uma igreja tinha um banco, Clava Forte Bank, fintech da igreja. E o Fabiano Zettel é aquele sujeito que está preso, sócio do Vorcaro, cunhado do Vorcaro, que passava o dinheiro para a turma de gangster do Sicário. Olha só, gente, todos pastores da Lagoinha, todos pastoreiam lá, quiseram, entendeu, colocar no colo do governo o problema do escândalo do Master que não sai dos meios de comunicação. Quero que investigue tudo. Isso significa, sabe o quê? O maior escândalo que tem. Mas quando você desce as coisas, veja, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, que queria só quebrar sigilo do Lulinha, olha aqui ele, senador Carlos Viana passou 3,6 milhões para a Igreja da Lagoinha, 1,5 milhão de Pix em 19. Sabe para onde? Para uma tal de Fundação Oasis, que é o braço social dessa instituição, da qual ele é integrante também. Ele também, 3,6 milhões. Veja, ele é integrante e ele passa a emenda para lá. Para onde? Para a Fundação Oasis da Igreja da Lagoinha, que ele também é. E ele queria ofuscar, porque ele não chamava para depor o Fabiano Zettel e o André Valadão, da Lagoinha. Está aqui a origem das coisas. É claro que o Vorcaro é um dos maiores delinquentes que já apareceram nesse país, porque tem de tudo lá. Desde orgias, passando por gangsterismo, assassinatos, fraude financeira à vontade, compra de autoridades nos poderes todos. Mas nós sabemos que os chefões estão no centrão e estão no bolsonarismo. Nunca se esqueça das palavras do mito. Veja. Vou acabar com o 13º e com a hora extra. Nós, obviamente, que estudamos. Filosoficamente, isso aí não é direita. O cara diz que é de extrema direita, com o rabo arriado, de 4, com a bandeira de Israel cravada no rabo, chamando o Brasil de bostil, e doido para lamber o saco de um americano, e doido para doar tudo que está aqui. Isso aí é direita? Isso é um vassalo, isso é um lixo. Eu torci para que não houvesse nada. Agora, Israel quis, tentou, fez de tudo, arrastou todo mundo junto, não parou, não sossegou, enquanto não teve a guerra. Agora a guerra está aí. Agora sabe o que acontece? O chanceler dos Estados Unidos anda o dia inteiro na rua atrás de alguém para, pelo amor de Deus, mandar o Irã parar. Já apelaram para tudo. O último foi para o Japão. O Putin já tirou o telefone do gancho. Não quer nem ouvir. Estão atentando para tudo quanto é lado. Sabe qual é a resposta do Irã? Não. Não. Não, nós estamos ganhando, nós vamos até o final agora. Enquanto não acabar com aquela estrutura sionista que está ali, eu não estou falando de acabar com a civilização de Israel, eu não estou falando de matar israelenses, eu estou falando nada. Enquanto não acabar com aquela estrutura criminosa que está ali, alimentada por filhos da puta, igual tem aqui bolsonarista, com a camisa verde e amarelo, pedindo que o Trump faça a mesma coisa. Seja homem, resolva sua pica aqui dentro. Por que você não vai pra rua para lutar pelos seus direitos? Por que chegou 3 ou 4 viaturas e levou tudo preso vocês igual a galinha? Vocês não reagiram? Eu falei, falo e volto a repetir. Rompi com o Lula, tenho crítica, mas o Lula, o dia que foi colocado em frente ao Sérgio Moro, teve comportamento de homem. O comportamento do Bolsonaro em frente ao Alexandre de Moraes é de uma galinha. E vocês são tudo galinha, covardes, mau caráter, batendo palma, lavando as mãos para assassinato de criança. O país está lá, não mexe com ninguém. Agora, são perigosos pra caralho. São perigosos pra caralho, não mexe com eles não. Agora eles gostaram da brincadeira.
Gostar da brincadeira, o que vai sobrar para você? É por isso que o Xandão tem que botar vocês na cadeia mesmo. Perdeu o Mané por tudo. Eu era contra, mas agora sou a favor. Vocês têm que pegar 30 anos de cadeia em regime fechado, que vocês são filhos da puta. Vocês não valem a merda que cagam. Desumana, cruel, canalha. Vocês aqui estão mostrando a verdadeira característica de vocês, de serem filhos da puta, mau caráter, marginais. Vocês estão torcendo. Assim que tomar posse no governo, eu quero sentar com todos os presidentes dos sindicatos servidores e já fazer um planejamento de reajuste salarial para os próximos 4 anos. É importante que relembrar e dizer isso às pessoas, que quem toca o governo são os nossos servidores. Então fazer um planejamento de 4 anos para que nem os servidores fiquem sofrendo para todo ano ter que parar e pedir reposição salarial e nem o governo tem que ficar todo ano se explicando daquilo que ele pode. Governador, na entrada aqui nossa, a gente viu algumas manifestações de algumas pessoas do próprio sindicato dos professores. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eles têm que fazer manifestação mesmo, que eu não atendi eles há 7 anos e não vou atender. Eu não trabalho para sindicato, trabalho para o povo. Exatamente. E a mentira é a arma do covarde. Tá aí. Para quem não conhecia, esse aqui é o Ratinho Júnior, governador do Paraná, e ele dá uma declaração antes de ser reeleito, dizendo que vai sentar com os presidentes dos sindicatos dos servidores, e que os servidores são importantes, porque são eles quem tocam o governo. Depois de eleito, é isso aqui. Não vai sentar, não vai conversar e não tá nem aí. Ele quer ser presidente. Guarda esse vídeo aí, porque quando ele for candidato a presidente, é isso aqui que ele vai fazer, vai prometer e depois ele não vai cumprir. Aí, não podemos reclamar depois. O Globo demonstra toda sua submissão aos Estados Unidos e ao Centrão, e recebe um esculacho e lição de patriotismo do novo presidente do PT, Edinho Silva, espia. E aí a minha pergunta para o senhor é, em que momento que o governo ou o PT vai buscar o diálogo ou aprofundar o diálogo com o centro, sendo que o centro é quem vai dar a vitória para o próximo presidente, e foi o centro que também apoiou Lula e o ajudou na vitória de 2022, e adotar um pragmatismo também nesse diálogo, inclusive um pragmatismo que passa por esse ponto que a gente está falando agora, a relação com os Estados Unidos. O que a gente ganha com isso? Ô, Júlia, nós somos uma nação, Júlia. Nós somos um país, nós somos um povo. Nós não somos um puxadinho dos Estados Unidos. Nós não temos que ter uma relação de submissão com os Estados Unidos. Nós temos que ter uma relação de respeito, como nós tivemos no governo Biden, tivemos com Obama, tivemos com tantos governantes americanos. O Brasil sempre foi parceiro dos Estados Unidos. Agora, nós não podemos ser um parceiro de joelhos. Nós não podemos ser um parceiro submisso. Nós não podemos ser um parceiro que recua a cada ameaça do governo americano. O governo americano estabeleceu uma política internacional de ameaça a todos os países do mundo. Não é só o Brasil. Ele ameaçou o Canadá, ameaçou o México, ele ameaçou todos os países europeus, ele ameaça o tempo todo. E nós vamos recuar, ou seja, nós vamos deixar de defender a nossa autonomia enquanto país, nós vamos deixar de ser um povo autônomo, nós somos um povo, nós formamos uma nação, a nação do povo brasileiro. E nós temos que nos posicionarmos enquanto nação. Relação de respeito aos Estados Unidos, relação de respeito à comunidade europeia, relação de respeito a todos os nossos parceiros e a todos os países. Mas relação de submissão, não. Nós não podemos ter uma relação de submissão. Um líder do tamanho do presidente dos Estados Unidos, que tem uma posição racista, de obrigar o prefeito de Nova York a pagar uma frase, inclusive, que denuncia um crime de racismo nos Estados Unidos, né? O presidente que algema um adolescente brasileiro porque ele é filho de imigrante, um presidente que deporta imigrantes algemados para El Salvador, um presidente que persegue imigrantes em território americano, um presidente que se solidariza com a primeira-ministra assumidamente fascista na Itália, um presidente que manda seu representante dialogar com os nazistas na Alemanha. Esse presidente, para mim, ele tem um posicionamento político que se identifica com o fascismo, portanto, ele expressa o pensamento fascista no século XXI. O governo do presidente Lula foi o governo que criou as condições para que a economia crescesse, que a gente tivesse crescimento estável na economia, que nós tivéssemos a menor taxa de desemprego da história do Brasil, que o país tivesse previsibilidade, estabilidade. Então, eu penso que é um governo de muito diálogo. O governo do presidente Lula reagiu porque ele
Foi imposto a ele uma derrota no momento de diálogo. Você não pode chamar alguém para conversar e no meio da conversa você ser agressivo. Não existe isso. O diálogo, ele tem que ser construído entre as partes. Se o presidente estava conversando com o Congresso Nacional para acharmos o ponto de equilíbrio de uma matéria importante para o Brasil, que eu acabei de falar agora há pouco, que é nós provocarmos justiça tributária, nós acabarmos com os privilégios. Nós não queremos um país de privilégios, nós queremos um país de igualdade de oportunidades. Se nós estamos dialogando nesse sentido, como que você põe a matéria para votar? O erro não foi do governo, o erro foi do Congresso. Agora isso vai interromper o diálogo? Não. Nós temos condições de retomar o diálogo? Sim. E eu penso que é o que nós temos que fazer agora. Fiquei pensando nos caras que a polícia rodoviária parou naqueles ônibus para impedir que os caras voltassem, e os caras desceram do ônibus e os caras foram andando e foram votar, andando no sertão da Bahia. Para mim, essa é uma compreensão do que seja democracia muito mais profunda e bela do que quando eu vejo esses caras lá do Congresso dizendo, não, nós mesmos vamos julgar aqui o que é que a gente fez, porque a gente aqui resolve entre a gente e tal. A democracia, o equilíbrio entre poderes, né, ele é a base da democracia, né? Quando um poder diz assim, não, aqui a gente mesmo resolve, isso é a coisa mais antidemocrática e é impressionante como essas pessoas perderam a vergonha, né, de falar essas coisas assim, como se nós, o que nós pensamos não importasse mais, né? Portanto, ontem as manifestações no Brasil todo foram uma resposta muito clara. Trabalhador, certo? Você que acorda todo dia, pega um ônibus, vai. Você acredita mesmo que se entrasse um projeto de lei falando assim, vamos tirar as leis trabalhistas e a partir de agora esse dinheiro pode ir direto para a mão do trabalhador. Você acredita que o seu patrão vai pegar esse dinheiro que ia para o governo ou que ia para o FGTS, que volta para você com uma multa de 40%, que vem como seguro-desemprego? Você acredita que o seu patrão, aquele que você discute para aumentar o salário, que te paga uma miséria, que ele vai realmente pegar esse dinheiro e transferir para o trabalhador? É ser muito inocente. É ser muito inocente. As leis trabalhistas, elas surgiram exatamente por causa disso, Rubinho. Porque o patrão, ele nunca valorizou o trabalhador como ele deve ser valorizado. E se não criasse o FGTS, ele não teria direito a nada. Você só tem o direito ao FGTS hoje porque o governo incidiu em cima disso. Porque você conhece seu patrão. Se você trabalha para um atacadão, você acha mesmo que seu patrão vai deixar de pagar 17 mil para o Estado e vai falar assim, olha só, sobrou 17 mil. Vou chamar você aqui na minha sala a partir de hoje, seu João. A gente não precisa mais pagar impostos para o governo e esses 17 mil que sobrou agora, você está contemplado. É ser muito inocente. A gente sabe como funciona o mercado na pele, na unha. 50% daqueles deputados que estão ali, com todo respeito, falar olhando para a câmera para saber que fui eu que falei que para não colocar. Não prestam para nada. São indivíduos que não têm comportamento adequado, não sabem o que é ser um parlamentar, não sabem qual é o papel deles, não sabem o que é democracia. Eles estão lá para negociar os seus interesses. Ponto final. E essa é a galera que o Hugo Mota, com quem ele transita. Ser presidente de uma casa daquela não é um indivíduo que coordena um processo de equilíbrio na representação política brasileira. É o cara que significa que ele não vai mudar a estrutura, porque a estrutura funciona por si só. Todo mundo que entra lá tem que se adequar à estrutura, ou rompe com ela e fica isolado. O que teria acontecido no Brasil se ficasse comprovado que a família do presidente Lula comprou 51 imóveis em dinheiro vivo. Se ficasse comprovado que os filhos do presidente Lula homenagearam milicianos e deram emprego para eles nos seus gabinetes. O que teria acontecido nesse país, como que a elite do poder político do Brasil teria tratado o presidente Lula se o vizinho assassino dele tivesse uma filha que namorasse com um dos seus filhos. Então, o que acontece no Brasil é grotesco, na minha opinião. Nós temos 3% da população
do mundo e 11% das vítimas de Covid. De cada 5 brasileiros que morreram, 4 mortes poderiam ter sido evitadas. Nós temos 700 mil pessoas que morreram, com um presidente da República que fez motociatas, mas não foi visitar um hospital. Nós não estamos falando de corrupção. Nós estamos falando de modelo de sociedade. E o modelo de sociedade do Brasil é de tal ordem que o Mandetta, que foi o ministro da Saúde, que propôs um protocolo alinhado com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde, teve que sair do governo e não foi eleito. Mas o Pazuello, o general subserviente ao chefe de Estado, o presidente Bolsonaro, que deu ordem para cancelar a compra de vacina, ele foi eleito. Que Brasil é esse? Que Brasil é esse que o Ricardo Salles, que fez passar uma boiada no sentido de desmantelamento dos órgãos de controle das florestas, recebe mais votos do que a Marina Silva? Sim. Que Brasil é esse? Então, nós não estamos discutindo mais corrupção. Falar em corrupção com um orçamento secreto, que o presidente vai dizer que não é problema dele, como não é problema dele? Um orçamento secreto que é um escândalo de corrupção muito maior do que foi o chamado Petrolão. Então não estamos falando de corrupção. Nós estamos falando de modelo de civilização, um modelo de sociedade. Né? Uma sociedade que quer manter-se estratificada. Eu insisto isso já, infelizmente, faz tempo. Nós temos um contingente significativo da nossa sociedade que quer manter a ordem social estabelecida. Homem vale mais que mulher, hétero vale mais que gay, magro vale mais que gordo, branco vale mais que preto, rico vale mais que pobre, europeu e americano vale mais que brasileiro e sul-americano e africano. É isso que está posto. Sabe, quando você tem um ministro da Economia que diz que o dólar está muito baixo, que agora a empregada doméstica quer ir para Disney, quando você tem um ministro da Educação que diz que a universidade não é para todo mundo, quando você tem um ministro da Educação que diz que pobre tem que fazer curso técnico, nós estamos falando de um modelo de sociedade e de civilização. Quando você tem uma ministra da Mulher dos Direitos Humanos que diz que menino veste azul, menina veste rosa, nós não estamos falando de corrupção. Nós estamos falando de um modelo de civilização. Quando nós temos uma sociedade em que a religião que se torna hegemônica se julga no direito de depredar, destruir, incendiar terreiros de religiões de matriz afro, nós não estamos falando de corrupção. Quando nós temos um país estruturalmente racista, que ainda discute a legitimidade de cota racial, nós não estamos falando de corrupção. Nós estamos falando de modelo de sociedade. E eu lamento muito ser uma das vozes dentro da igreja que vocaliza esse tipo de discurso. Porque dizem, então você é Lula, você... nós não estamos discutindo Lula e Bolsonaro. Nós estamos discutindo modelo de sociedade. E o modelo de sociedade que o bolsonarismo traz para mim, ele não é compatível com a minha sensibilidade espiritual, cristã, humana e cidadã. Eu não posso admitir que um jornalista e um ambientalista sejam mortos na floresta e o presidente diga a culpa é deles, o que eles foram fazer lá. Eu não posso admitir, achar que é normal um sujeito invadir uma festa de aniversário de uma família e assassinar o aniversariante na frente da sua esposa e dos seus filhos. Eu não posso admitir que seja normal um irmão puxar um revólver dentro de um templo no meio do culto e dar um tiro no outro e o culto continuar. Vocês dizem, mas o que o presidente tem a ver com isso? Então, eu não estou falando do Bolsonaro. Eu estou falando do bolsonarismo. Eu estou falando de uma cultura, de uma mentalidade. Não posso admitir que alguém saia na rua com suástica e que alguém faça discurso nazista e que ache que isso é liberdade de expressão, direito de opinião. Não posso admitir um negócio desse. Então, o sujeito que vem falar comigo, e o PT, faz favor, não estamos discutindo corrupção. Nós estamos discutindo muito mais coisa aí. Nós não estamos discutindo no Brasil quem é corrupto e quem não é corrupto. Nós estamos discutindo
marcos civilizatórios. Pense o que seria desse Brasil. Em nome do pneu, na época do milho a gente pagava R$10 o litro da gasolina, R$50 no pacote de arroz, entrava na fila do osso, do pé de galinha, do couro de galinha, que tempo bom que não volta mais, que saudade desse tempo, amém. Você se lembra que lá em 2018 a gente ouvia assim dos bolsonaristas: a diferença de nós que somos da direita para vocês que são da esquerda é que se o Bolsonaro cometeu um crime, eu vou ser o primeiro a querer que ele vá preso. Você nunca vai ouvir de nós a gente falando igual vocês que ficam aí, Lula livre, Lula livre. Essa é a diferença da direita para a esquerda. Você se lembra disso? Pois é, nada como o tempo. Com exclusividade absoluta, você vai conhecer agora o roteiro secreto da fuga que Jair Bolsonaro teria tentado colocar em prática e que acabou detonada pela Polícia Federal e por Alexandre de Moraes. Tudo começa em 6 de novembro, quando Eduardo Bolsonaro se encontra em Washington com Viktor Orbán, presidente da Hungria. No dia 21 de novembro, sexta-feira, é a vez de Flávio Bolsonaro entrar no plano. Ele convoca os militantes bolsonaristas para fazerem uma vigília no sábado, dia 22 de novembro, na frente da casa do presidiário, quando pretendia reunir milhares de pessoas. Na madrugada de sábado, o presidiário Jair Bolsonaro tenta violar sua tornozeleira com um aparelho de solda, com o objetivo de desativá-la. O plano era aproveitar a multidão na frente de sua casa e fugir para pedir asilo na Embaixada da Hungria, onde já tentou pedir asilo uma vez. Nós sentimos no Brasil os efeitos disso. Ódio, discurso de ódio, amigos se separando, famílias brigando, a política virou um ringue, o diálogo é o maior instrumento da política, as pessoas não precisam concordar em tudo, mas as pessoas precisam conversar, as pessoas precisam tentar convencer os outros, as pessoas precisam expor seus argumentos, não serem ofendidas, serem caluniadas, serem massacradas. E isso, infelizmente, é a desinformação, isso, infelizmente, é o que nós temos, em grande parte, nas redes sociais. E por que hoje o lançamento do SBT News é muito importante? Porque só se combate a desinformação, só se combate o discurso de ódio, só se combate essa nefasta polarização realizada entre órgãos, instituições, pessoas, famílias, com a boa informação. Só se combate isso com a liberdade de imprensa, a seriedade da imprensa e a competência da imprensa. A liberdade de imprensa é um dos grandes pilares das democracias. Historicamente, a liberdade de imprensa garantiu as democracias. E a liberdade de imprensa só se faz com órgãos sérios, com órgãos críticos. A crítica faz parte da imprensa, mas com órgãos isentos, neutros, competentes, como é da característica e da tradição do SBT News. Nós temos hoje uma grande comemoração de se fazer, o gongo, a Dani Bravanel tá me gongando aqui, igual tinha um show de calouros que eu assistia quando era pequeno, tinha o Pedro de Lara, não é? Pedro de Lara é coisa nossa, cantava, tinha, como chamava outra, vivia? Aracide Almeida, o Décio Pitinini, não é? E agora eu fui gongado, mas eu peço dois. Vejam que eu não sou tão bravo quando dizem, né? Mas a importância
A importância desse momento é que nós só venceremos a desinformação e o discurso de ódio com a verdade, com uma informação dada, os fatos passados, com a verdade, com a seriedade, com a verdade, que eu tenho absoluta certeza que o SBT News terá, como vem tendo ao longo de toda a sua história. Vamos lembrar algumas coisas. Foi em qual governo que um avião presidencial, na comitiva presidencial, foi pego com toneladas de cocaína? Não foi no governo do PT. Foi em qual momento que nós vimos o grande escândalo da chamada rachadinha envolvendo a família Bolsonaro, envolvendo Queiroz, envolvendo Flávio Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro, porque tudo teria começado com ele. Ou o milagre de ter a loja de chocolate que mais vendeu no país em dinheiro espécie é algo natural. Ou ter mais de 30 imóveis, a maioria adquirido com dinheiro espécie, é algo natural. Um dos maiores esquemas de peculato da história do nosso país envolvendo a família Bolsonaro. Quando a gente fala de crime organizado, imagina a família organizada. É essa. Bem, em qual governo que ocorreu a propina também no MEC para liberação de verbas e recursos do Ministério da Educação? Em qual governo que ocorreu o pedido de $1 por vacina à época da pandemia, para que se pudesse adquirir as vacinas? Em que governo que aconteceu o contrabando de madeira ilegal no Ministério do Meio Ambiente? Daquele ministro, muito lembrado pelo vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Qual governo que foi? E qual governo que foi as barras de ouro que eu citei aqui no Ministério da Educação? Na verdade era isso, barra de ouro, propina em ouro. Gostam de falar de que um assessor de um deputado foi pego com dinheiro na cueca, o nível agora da corrupção aumentou, agora é barra de ouro. A sofisticação chegou agora a níveis inimagináveis. Foi qual governo? E superfaturamento dos equipamentos agrícolas e ônibus escolares, foi qual governo? Então, gente, a direita não tem moral para subir aqui e fazer qualquer tipo de acusação de casos que estão passíveis ainda de apuração, de investigação para acusar quem quer que seja. Moral nenhuma. Moral zero. Absolutamente zero. Mas a gente sabe que coerência e lógica nunca foi o forte deles. Se tu quer me convencer a não votar em Lula, então me apresente um político que tenha feito o que Lula fez pelo povo brasileiro. Aliás, me apresente um que tenha feito 10% do que Lula fez. Agora tu me vem com Bolsonaro, se nem tu sabe o que foi que Bolsonaro fez de bom, tu quer que eu vote em Bolsonaro? Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem Bolsonaro e um cachorro vira-lata, eu votava no cachorro vira-lata. Você nem oposição sabe fazer. Se você tivesse inteligência, você começaria fazendo oposição da seguinte maneira: reconhecendo o que Lula fez de bom pelo Brasil e dizendo, ele poderia ter feito mais. Aí sim abrir um debate, porque é sempre possível fazer mais e Lula não é perfeito. Tem muitas falhas, cometeu muitos erros e a gente pode e deve cobrar muito mais. Aí sim seria inteligente. Agora querer esconder, negar o que Lula fez igual vocês bolsonaristas estão fazendo, chega a ser insano. Nem se vocês fossem um Mr. N para fazer mágica, vocês poderiam esconder o que Lula fez. Como é que você vai esconder o ProUni? Como é que você vai esconder o FIES? Como é que você vai esconder o Brasil Sem Fronteira, o Pronatec, os institutos federais, as universidades que Lula construiu? Como é que você vai esconder o Minha Casa Minha Vida? Como é que você vai esconder o Farmácia Popular, o Brasil Sorridente, o SAMU, Mais Médicos? Como é que você vai esconder as cisternas que Lula construiu no Nordeste, o Luz para Todos, a transposição do Rio São Francisco? Eu ficaria o dia inteiro aqui dizendo o que Lula fez. Você quer esconder tudo isso? Em nome de quê? Do ódio que sente por ele? Não seria melhor reconhecer e dizer que você quer um Brasil melhor para além de Lula? Aí eu tô contigo. Esse aqui era o programa da Michelle na época do Bolsonaro, ó. Pátria Voluntária. Foi criado para ajudar as pessoas carentes, recebiam recursos, tinha até imposto federal,
para ajudar as pessoas que estavam passando fome e insegurança alimentar, que eram pobres, tá? Só Bolsonaro, na época do governo, mandou 7,5 milhões, né, para essa pátria voluntária. Desviou, inclusive, dinheiro que era para comprar teste Covid para Michele Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União deu em cima, claro, foi atrás de saber para onde foram esses recursos e descobriu irregularidades. Não se sabe para onde foram os recursos. A maior parte foi utilizada mais em propaganda do que para ajudar as pessoas carentes. O dinheiro que veio, que era para ser teste Covid, foi cesta básica para os evangélicos. Ou seja, acabou se fechando. O governo Lula fechou totalmente o Pátria Voluntária por irregularidades. Uso de dinheiro de forma não correta, falta de transparência e usou mais em propaganda do que para ajudar os pobres. Isso é o bolsonarismo. Eles falam, vão para os púlpitos da igreja tentar convencer, mas na hora que a gente vai atrás para aprovar, é sujo, mais sujo do que pau de galinheiro. E a santinha aqui, dá para imaginar, né, qual é o destino dela, né, meu povo? A casa tá caindo, Tarcísio de Freitas, a casa tá caindo, Derrite. Sabe por quê? Porque dessa vez a própria esposa do delegado assassinado lá na Praia Grande, o delegado Rui, prestou depoimento. E ela falou toda a situação, e é isso que a gente vai ver aqui agora. Escuta só o que a esposa do falecido delegado falou. Ela contou que ele estava extremamente tenso e preocupado, chegando a ficar 4 dias sem dormir. Essa tensão já durava cerca de 4 meses. Olha só, 4 meses sem dormir, preocupado, e vocês vão entender o motivo agora. Segundo ela, Rui estava inquieto por causa de uma licitação de câmeras de segurança pública na cidade da Praia Grande, onde atuava como secretário municipal. Olha o que eu vinha falado no primeiro vídeo que eu fiz isso aqui, né? Logo quando eu vi era queima de arquivo. E aqui já diz tudo. Ele teria dito à esposa que guardava informações sobre essa licitação em seu celular. Quando ela tentou saber mais, ele respondeu que explicaria melhor depois. Só que esse depois não existiu. Foi justamente no momento em que ele pegou o carro dela e saiu e foi assassinado. A Marinha da China acaba de soltar um vídeo que está sacudindo todo o mundo militar. Nas imagens, vemos nada menos que o porta-aviões Fujian, o primeiro da frota chinesa equipado com catapultas eletromagnéticas, realizando operações de lançamento e pouso de aeronaves de forma impressionante. Mas o que realmente está chamando a atenção é a presença do caça naval furtivo J-35, um caça de 5ª geração que já aparece operando a bordo, realizando decolagens e pousos completos. Sim, você ouviu certo. A China conseguiu colocar em operação um caça stealth em um porta-aviões com sistema eletromagnético antes mesmo dos Estados Unidos. Nem a Marinha norte-americana, com suas décadas de experiência em catapultas a vapor e no desenvolvimento do F-35, alcançou esse feito. Até hoje, nenhum F-35 foi lançado por catapulta eletromagnética. O primeiro a conquistar esse marco foi o J-35 chinês. E não se trata apenas de um detalhe técnico. Esse avanço tem implicações estratégicas gigantescas. Afinal, um sistema de lançamento por catapulta permite que as aeronaves decolem com muito mais carga de combate, combustível e equipamentos. O Fujian, já nascido com catapultas eletromagnéticas, deixa claro que a China ousou ir além desde o primeiro momento. Vale lembrar que até os Estados Unidos enfrentaram sérias dificuldades para dominar essa tecnologia no USS Gerald R. Ford. Mas o vídeo vai além. Além do J-35, também foram mostrados o KJ-600, um avião de alerta aéreo antecipado baseado em catapultas, e o J-15T, ambos desenvolvidos especialmente para operações nesse tipo de sistema. Isso revela que Pequim não está apenas construindo navios. Está criando um ecossistema naval completo, capaz de projetar poder muito além das suas costas. E aqui entra o radar militar. Não estamos falando apenas de aviões de combate.
mas de um sistema integrado de sensores, vigilância e coordenação que coloca a frota chinesa em um patamar totalmente novo. O KJ-600, por exemplo, dá ao Fujian um olho no céu, capaz de detectar ameaças a centenas de quilômetros, coordenar ataques e proteger grupos inteiros de navios. Isso transforma a Marinha da China em uma potência de projeção global, algo que antes só os Estados Unidos conseguiam fazer. E qual a consequência direta para o Brasil? Pouca gente fala sobre isso, mas a China é parceira estratégica no BRICS, ao lado do Brasil. Isso significa que o avanço militar chinês não está isolado. Existe cooperação tecnológica, militar e até diplomática, que pode abrir portas para o nosso país. Hoje, a Força Aérea Brasileira opera o Gripen E, um caça de última geração desenvolvido em parceria com a sueca Saab. Mas olhando para o futuro, não é impossível imaginar que o Brasil, por meio de seus laços com a China e o BRICS, possa considerar a aquisição do J-35, seja para complementar ou mesmo para substituir o Gripen em missões estratégicas. Essa hipótese pode parecer distante, mas faz sentido. Enquanto o Gripen é uma aeronave multifuncional e eficiente, ideal para vigilância e defesa de um país continental como o Brasil, o J-35 representa um avanço stealth naval, que colocaria a nossa aviação em outro patamar, caso o país decidisse integrar porta-aviões em suas operações no futuro. E mais, se o Brasil tiver acesso a sistemas como os chineses de radar antecipado, drones avançados e sistemas de guerra eletrônica, estaríamos diante de uma transformação sem precedentes na defesa nacional. Não seria apenas uma modernização, mas sim uma mudança de paradigma. Agora pense comigo. Com o Fujian prestes a entrar em serviço ainda este ano, a China coloca no campo de batalha uma plataforma que pode operar caças furtivos, aeronaves de alerta aéreo antecipado e surtidas aceleradas. Isso abre caminho para operações de longo alcance no Pacífico, aumenta a pressão em torno de Taiwan e força o Japão, a Coreia do Sul e até mesmo os Estados Unidos a recalcular suas estratégias. Enquanto Washington ainda projeta que só terá seus sistemas de catapultas eletromagnéticas totalmente maduros na próxima década, a China já mostra resultados práticos. Pela primeira vez na história, Pequim não está apenas alcançando, mas em alguns aspectos ultrapassando os Estados Unidos na guerra naval. O impacto psicológico também é devastador. Até pouco tempo, os Estados Unidos eram vistos como líderes intocáveis em operações navais de ponta. Agora, com imagens reais do J-35 decolando do Fujian, essa hegemonia já não parece tão sólida. Para muitos analistas, esse feito representa não apenas um marco técnico, mas também um golpe direto na narrativa da supremacia americana. Mas a corrida não para apenas no Pacífico. A evolução do Fujian e do J-35 também lança um alerta direto para a América Latina e para países do BRICS, incluindo o Brasil. A aliança estratégica com a China pode, no médio prazo, trazer oportunidades únicas de acesso a tecnologias de ponta, algo que até pouco tempo parecia distante. O impacto dessa virada chinesa também tem efeitos psicológicos diretos sobre comandantes militares de todo o mundo. A percepção de superioridade naval americana é agora contestada. Pequim não está apenas construindo navios, está redefinindo as regras do jogo e mostrando que sua curva de aprendizado é mais rápida do que a de qualquer rival. Enquanto isso, o Brasil continua fortalecendo sua própria força aérea com o Gripen E. Mas a presença do J-35 na frota chinesa coloca em perspectiva o quanto a aviação militar mundial está acelerando. Não se trata apenas de caças, é toda a integração de sistemas que faz a diferença no combate moderno. Imagine um cenário futuro em que o Brasil, aliado estratégico da China dentro do BRICS, possa ter acesso a versões do J-35 adaptadas para missões específicas. Não seria apenas uma modernização, seria uma revolução tecnológica para a aviação militar brasileira. O Fujian, com suas catapultas eletromagnéticas, permite que cada decolagem seja feita com cargas de combate máximas. Isso significa que os caças não estão limitados por combustível ou armamento. Para o radar militar, essa capacidade é um divisor de águas em termos de projeção de poder. Além do J-35, a integração do KJ-600 e do J-15T
revela algo ainda mais assustador para os adversários. A China está criando uma frota interligada por sensores, inteligência e operações de ataque coordenadas, muito além de simples navios e caças isolados. Esse ecossistema naval transforma cada porta-aviões em uma plataforma multifuncional, capaz de alterar o equilíbrio de forças em regiões inteiras. Para o Brasil, entender essas tecnologias é essencial, pois a cooperação BRICS pode permitir aprendizado e até transferência de know-how. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam enfrentando desafios com o USS Gerald R. Ford. Cada catapulta eletromagnética exige ajustes minuciosos, enquanto a China demonstra que conseguiu operacionalizar tudo em tempo recorde. Para o radar militar, isso significa uma vantagem estratégica de anos. O J-35, até poucos meses atrás, era apenas uma promessa em simulações. Hoje, ele aparece em pleno voo, em ambiente operacional real. A velocidade de integração tecnológica é algo que até os especialistas americanos estão monitorando com atenção. E a importância do radar de alerta antecipado KJ-600 não pode ser subestimada. Ele permite detectar alvos a centenas de quilômetros, coordenar ataques e proteger toda a frota. Em termos práticos, isso transforma o Fujian em uma fortaleza aérea móvel, algo que pode redefinir qualquer cenário de confronto naval. Para o Brasil, a lição é clara. Não basta ter caças avançados. É necessário integrar sensores, aviões de alerta, drones e sistemas de comando para criar uma verdadeira rede de combate. O Gripen E já é um passo nesse sentido, mas há muito a se aprender com o modelo chinês. Além disso, a presença do J-35 em operação mostra que Pequim não teme testar limites. Diferente de processos norte-americanos que se arrastam por anos de avaliação, a China demonstra rapidez e ousadia. Isso gera uma pressão indireta sobre aliados do BRICS, incluindo o Brasil, para acompanhar essa aceleração tecnológica. Outro ponto importante é que a furtividade do J-35, combinada com catapultas eletromagnéticas, significa que a China pode realizar ataques surpresa e penetrar defesas inimigas com eficiência muito maior. O radar militar alerta. Isso muda completamente a equação de poder no Pacífico. E não podemos esquecer do fator político. A demonstração do Fujian é um recado direto aos Estados Unidos e aliados. A hegemonia americana não é mais absoluta. Vocês se lembram do dono do frigorífico que fazia picanha do Bolsonaro? A picanha do Flávio Bolsonaro? É, aquele que era amigo do Nicolas. O Lula não entregou picanha, mas o Bolsonaro entregou. Sim, aquele mesmo que chamou petista de burro e disse que petista não era bem-vindo no frigorífico dele. Petista aqui não é proibido de entrar no frigorífico Goiás, não. Não é bem-vindo entrar aqui. Pois é, dá uma olhada nessa notícia aqui. Tem um aliado do ex-presidente sendo acusado de ameaçar uma mulher trans depois de uma discussão. O Leandro, que é um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, contratou o serviço de uma garota de programa, que é uma mulher trans, acabou saindo sem pagar esse programa e fazendo ameaças a ela. Ela procurou a Polícia Civil do estado de Goiás. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele nem de ninguém, cada um faz o que quiser da sua vida. Agora, ameaçar uma mulher com a qual ele fez programa só porque ele não quer pagar, aí é crime. Falam uma coisa, pregam uma coisa, defendem uma coisa, mas vivem outra. Pois é, galerinha, construção da ferrovia Norte-Sul, aí é o trecho Maranhão-Pará sobre o Rio Tocantins, mais de 10 mil empregos, tá vendo o vídeo de onde? Comenta aí pra nós. Flávio Bolsonaro, o candidato da mentira. É isso mesmo, é um mentiroso quanto mais. Impressionante. A última dele, agora há pouco. Flávio, em vários perfis oficiais, anunciou o seguinte: fiz pós-graduação na UFRJ. Teria feito ciências políticas na UFRJ. Quem declarou isso foi o candidato Flávio Bolsonaro. Pois bem, a UFRJ acabou de publicar: Flávio Bolsonaro nunca estudou na UFRJ. E aí a sua assessoria, Flávio, acabou de dizer o seguinte: não... Deve ter sido algum erro da internet. Que erro da internet, cara pálida? Foi você que falou, foi você que mentiu. Admite. Eu sou um mentiroso, tô precisando de tratamento, eu minto todo dia. Flávio, você tá... Juro por Deus, você tá precisando de tratamento, cara.
Você tá precisando de tratamento, cara. Você não consegue mais viver sem mentira. É uma atrás da outra. Eu não conheço o Vorcaro. É amigão do Vorcaro. Eu não. Capitão Adriano eu conheço. Ele deu aula de tiro pra você empregou a família dele. Você tá compulsivo na mentira, Flávio. Ainda quer presidir o Brasil? Pelo amor de Deus, cara. É o candidato da mentira, gente. Não dá. Não é séria essa candidatura. Não dá pra levar a sério alguém que mente como ele todos os dias, né? É Lula presidente. Vamos nessa. Amado Batista, na lista suja de trabalho escravo. Leonardo também. Também. Pagou multa, ele não teve como, ele teve que pagar. Qual é o salário que esses caras pagam para quem trabalham ali na sua fazenda? Porque muitas vezes, para você pagar estão pendurados 100 salários da conto prefeitura a mais para o seu trabalhador, esses caras que são bilionários questionam, que acham que é muito. Mas para comprar um jatinho, para fazer uma viagem ao exterior, para comprar uma garrafa de uísque que vale R$5.000, eles vão e compram. O jornal da Argentina, El Clarín, publicou aqui uma matéria, né? Por que proíbem o Pix, né? Por que o Trump está interessado nisso? Vou colocar aqui um trechinho para vocês, vamos lá. ¿Por qué Donald Trump quiere frenar el sistema de pagos que revolucionó Brasil? Su nombre es Pix y ahora genera ruido a nivel internacional. Un sistema simple, rápido y gratuito, que millones usan todos los días, pero que al mismo tiempo pone en jaque a las reglas tradicionales del negocio financiero. E aí o seguinte, o jornal está levantando essa história, né? Que os interesses da extrema-direita aqui no Brasil são, sobretudo, interesses corporativos. Trump não está preocupado com o povo americano. Trump está preocupado com os grupos que dão dinheiro para a campanha dele, que fomentam os negócios dele de Trump, né? Que, aliás, está ficando cada vez mais bilionário à frente do governo norte-americano. Lula assina 10 acordos na Alemanha e projeta Brasil como protagonista na transição energética. O Lula assinou mais de 10 acordos. Na verdade, foram muito mais, porque foi uma delegação muito grande de empresários que não é custeada pelo governo. Agora, o que sai na imprensa de uma maneira geral é quanto o governo, quanto o Lula está gastando para se hospedar no hotel desse. Gente, é um negócio tão patife, tão mesquinho, tão idiota, mas enfim. Mas a falta de informação vinda do governo é que vai propiciar muito esse tipo de enfoque. Ao deixar a Alemanha, Lula cobra a reforma em Conselho da ONU, que é a matéria do jornal alemão, Deutsche Welle, né? Lula convoca a reunião para tratar de minerais críticos e Terrabras. Já comentei com vocês, essa história de empresa brasileira ser vendida para a empresa americana, uma transação contratual, ela pode se dar. Agora, a questão de se extrair recursos minerais do Brasil para vender, isso é outra história, gente. Isso aí, a lavra, né, a propriedade, como eu já mostrei para vocês, pertence ao povo brasileiro, conforme está no artigo 176 da Constituição Federal. Então, muita calma nessa hora, tem muita gente fazendo aí espuma em cima dessa história, mas isso ainda vai ter muito desdobramento, né? Tá para vir aí, como eu disse para vocês, a Terrabras que vai cuidar dos minerais críticos aqui no nosso país. Presidente Lula recebe honras militares no Palácio de Hessenhausen, na Alemanha, né? Isso aqui está no canal do Lula. Ele, enfim, sendo recebido lá para essas cerimônias todas, né? E a Brastemp fechou fábrica na Argentina e transferiu a produção para o interior de São Paulo. Mas a Argentina, segundo a extrema-direita, não está bombando, a economia lá não está crescendo, o Milei não está acabando com a pobreza lá. Agora, é um negócio estranho, né? Porque está acabando com a pobreza, mas as pessoas estão atacando gatos, estão atacando burros, né? Já tem açougue vendendo burro, restaurante servindo burro, açougue com carne de burro. Gente, é um negócio grotesco. E como é que a imprensa não fala isso aqui, né? Claro, quando a gente vê esses grupos todos mancomunados, a gente consegue saber por quê. Vejam, vamos lembrar aqui com quem o senhor Tarcísio de Freitas, com quem ele se simpatiza e que modelo econômico que ele acha legal, né? Se é o modelo brasileiro ou o modelo que está se comendo burro agora. O Luiz Caputo, e o senhor está fazendo uma elogio ao Milei. O Brasil está precisando de um plano motosserra? Eu acho que está. Eu acho que está. O que a gente está vendo é que a Argentina sabe exatamente o que está fazendo. O Milei sabe exatamente, o Caputo sabe exatamente. Eles cortaram 30% da despesa do governo.
Nenhum país do mundo que não tenha passado por uma situação... Senhor Tarcísio é governador, por que o senhor não corta 30% aí? Dá um exemplo, né? E aí, gente, as matérias na Argentina se multiplicam, tá? Em razão da crise. Vou colocar aqui um trechinho de mais uma aqui. Bueno, veníamos informando que Argentina está pasando por su nivel más bajo histórico en cuanto al consumo de carne. Sabemos que todos los consumos han disminuido drásticamente en Argentina, pero el consumo de carne y de pan estamos en un nivel histórico de baja de consumo de carne. Y esta semana salió a la luz que hay una carnicería en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, que comenzó a vender carne de burro. ¿Cuál es la diferencia económica? Un kilo de carne promedio cuesta 25.000 pesos y esta carnicería promociona la carne de burro a 7.500 pesos. Bueno, en realidad es una... Então, gente, é isso que a imprensa esconde de todos nós. Eu tenho a nota fiscal do hotel onde esses caras ficaram hospedados em Londres, para um evento patrocinado pelo Vocaro. Você sabe o que é, cara? Eles gastaram numa dose de uma Macallan, uma dose, 7.000 libras. Nossa, libra ainda? É. Libra tá o quê? Uns R$7? 7 reais. 34 mil reais. 8 reais, é. Não, 7,49, né? 56 mil uma dose. 56 mil reais uma dose. Uma dose. Eles fumaram caixas de charuto cubano a $1.100 o charuto. O charuto. Nessa mesa, eu tenho a nota fiscal. Deu 700 mil libras, um negócio assim. É um espetáculo, o valor da conta. Você pega tudo discriminado. O atendente do hotel me mandou. Um brasileiro. Ele foi discriminado, tudo discriminado. Quando você olha aquilo, você fala, isso aqui é ostentação. Isso aqui é soberba pura. Quem estava? Ministros do Supremo, diretor-geral da Polícia Federal, PGR, presidente da Câmara, a estrutura do poder no Brasil, cara. Toda. Aí você fala assim, esses caras têm o poder de decidir sobre a vida de quantos hoje? 200 milhões. Tomando um uísque de 7.000 libras a dose. E o Vocaro que patrocinou isso daí? É. Mas o Vocaro, ele caiu por conta que ele mexeu com os bancos grandes, não foi? Na verdade, na minha visão, ele caiu porque ele começou a emitir o título e ia quebrar o FGC. Exato. E quem coloca dinheiro no FGC são os bancos Tier 1, né? E na verdade é o seguinte... Sua grande maioria. Havia aquela história do BTG comprá-lo por R$1, de tão quebrado que ele estava. Ele nega na tentativa de sobreviver, só que ele ia enterrar todo mundo. É. Aí todo mundo se volta contra ele, né? Exatamente. Porque o que acontece, gente, pra vocês terem uma noção, às vezes tem pessoa que não sabe aqui. O Banco Master começou a emitir esses títulos CDB, que é uma cédula de... esqueci o nome do... E tudo podre, porque ele não tinha dinheiro pra honrar. Ele não tinha dinheiro pra honrar. Então ele pagava, ele falava assim, vou te pagar 140% do CDI. Já sabendo que não ia pagar. Mas quem ia honrar isso daí? Você que comprou, você provavelmente recebeu o dinheiro. É o Fundo Garantidor de Crédito. E quem coloca dinheiro nesse Fundo Garantidor de Crédito? Itaú, Santander, Banco do Brasil. Em sua maioria, quem coloca mais dinheiro são os maiores, porque eles podem emitir mais. E ele estava com um trânsito com o Ciro Nogueira para aumentar. Para 1 milhão o Fundo de Garantidor de Crédito, que é 250 mil. Ele queria quadruplicar, ou seja, para que o Banco Central, através do dinheiro colocado pelos bancos, pelos correntistas, através das tarifas, quadruplicar o valor. É quebrar a banca, né? Vocês se lembram do dono do frigorífico que fazia picanha do Bolsonaro? A picanha do Flávio Bolsonaro? É, aquele que era amigo do Nicolas. O Lula não entregou picanha, mas o Bolsonaro entregou. Então não, a direita é muito diferenciada mesmo. Sim, aquele mesmo que chamou petista de burro e disse que petista não era bem-vindo no frigorífico dele. Petista que não é proibido de entrar no frigorífico Goiás, não. Não é bem-vindo entrar aqui.
Pois é, dá uma olhada nessa notícia aqui. Tem um aliado do ex-presidente sendo acusado de ameaçar uma mulher trans depois de uma discussão. O Leandro, que é um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, contratou o serviço de uma garota de programa, que é uma mulher trans, acabou saindo sem pagar esse programa e fazendo ameaças a ela. Ela procurou a Polícia Civil do estado de Goiás. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele nem de ninguém, cada um faz o que quiser da sua vida. Agora, ameaçar uma mulher com a qual ele fez programa só porque ele não quer pagar, aí é crime. Falam uma coisa, pregam uma coisa, defendem uma coisa, mas vivem outra. Por isso que de Bolsonaro eu tô fora. E se você concorda comigo, curte e compartilha, porque isso ajuda demais o meu trabalho. Em 2026, é Lula outra vez. Tamo junto. Te espero nos comentários. Flávio Bolsonaro, o candidato da mentira. É isso mesmo, é um mentiroso quanto mais. Impressionante. A última dele, agora há pouco. Flávio, em vários perfis oficiais, anunciou o seguinte: fiz pós-graduação na UFRJ. Teria feito ciências políticas na UFRJ. Quem declarou isso foi o candidato Flávio Bolsonaro. Pois bem, a UFRJ acabou de publicar: Flávio Bolsonaro nunca estudou na UFRJ. E aí a sua assessoria, Flávio, acabou de dizer o seguinte: não... Deve ter sido algum erro da internet. Que erro da internet, cara pálida? Foi você que falou, foi você que mentiu. Admite. Eu sou um mentiroso, tô precisando de tratamento, eu minto todo dia. Flávio, você tá... Juro por Deus, você tá precisando de tratamento, cara. Você tá precisando de tratamento, cara. Você não consegue mais viver sem mentira. É uma atrás da outra. Eu não conheço o Vorcaro. É amigão do Vorcaro. Eu não. Capitão Adriano eu conheço. Ele deu aula de tiro pra você, você empregou a família dele. Você tá compulsivo na mentira, Flávio. Ainda quer presidir o Brasil? Pelo amor de Deus, cara. É o candidato da mentira, gente. Não dá. Não é séria essa candidatura. Não dá pra levar a sério alguém que mente como ele todos os dias, né? É Lula presidente. Vamos nessa. Amado Batista, na lista suja de trabalho escravo. Leonardo também pagou multa, ele não teve como, ele teve que pagar. Qual é o salário que esses caras pagam para quem trabalham ali na sua fazenda? Porque muitas vezes, para você pagar então, pendurados 100 salários da conto prefeitura a mais para o seu trabalhador, esses caras que são bilionários questionam, que acham que é muito. Mas para comprar um jatinho, para fazer uma viagem ao exterior, para comprar uma garrafa de uísque que vale 5 mil reais, eles vão e compram para as festinhas particulares deles. Mas na hora de dar o aumento para o trabalhador não dá, e aí é essa situação da gente ver trabalho análogo à escravidão. Olha a banana, 49 centavos um quilo, muito bom, gente, né? Bandeja de ovo, que era de 7 reais, que teve um vídeo que viralizou, né? 7,50, né? Olha lá o coco verde, 1,50. Olha o alho. O alho tá bom. A promoção do alho tá boa, 9,79 o alho. Aí a galera aproveita, né? Galera de Santa Amaro, né? Graças a Deus vão comprar hoje, daqui pra domingo. Muita coisa em conta, né? Na Cruz Cabugá. E é isso aí, a gente vem emprego, né? A mesa farta do brasileiro. Essas promoções aqui, esse pessoal todo aqui, ó, gente. Isso é sinal que o povo tem dinheiro pra gastar, né? O povo gosta de promoção, então tamo junto acompanhando. Obrigado, cara, de vocês que seguem a gente aqui, né? Esse grande Mix Mateus, esse Marcos, né? Então vamos até domingo aí, né? Tem um janga, tem um bondinho. E é isso, ovo de codorna. Esse aí tá caro. Pois é, galerinha, construção da ferrovia Norte-Sul, aí é o trecho Maranhão-Pará sobre o Rio Tocantins, mais de 10 mil empregos, tá vendo o vídeo de onde? Comenta aí pra nós. Pois é, galerinha, construção da ferrovia Norte-Sul, aí é o trecho Maranhão-Pará sobre o Rio Tocantins, mais de 10 mil empregos, tá vendo o vídeo de onde? Comenta aí pra nós.